Olá, amigos, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Não há outro meio, de nos achegarmos a Jesus, senão por meio da sua palavra. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração hoje, está em Romanos capítulo 8, do verso 18 ao verso 28. A palavra diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Louvado seja Deus por essa palavra. A palavra também diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, ou seja, a terra está gemendo, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia! Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos, A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E aí eu cito Efésios capítulo 1, que fala que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou, para filhos por adoção através da sua boa vontade, do beneplácito da sua vontade, através de Jesus Cristo. E a palavra diz aqui que igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque como alguém pode esperar o que se vê, o que se espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aí, antes de concluir a leitura de Romanos, eu lembro da passagem aqui em Mateus capítulo 14, que fala que Jesus anda sobre as águas, e o verso 23 diz assim, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Nós não sabemos orar como convém, mas Jesus nos deixou uma oração, a oração do Pai Nosso, nos dando dicas de oração, E aqui você lembra que os discípulos ficaram atemorizados quando viram Jesus andando sobre as águas, Falaram, meu Deus, é um fantasma, e ficaram, gritaram atônitos, com medo. E Pedro desafiou, se és o mestre, faz com que eu ande sobre as águas. E ele andou, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Mas Jesus estendeu a sua mão. Aleluia! Quando Jesus estendeu a sua mão, tem um louvor que fala sobre isso. Então, se você estiver afundando, se você estiver num lugar aí aonde está se distanciando do foco, a Bíblia diz que a esperança que se vê não é esperança, mas pois o que se vê como se espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então, se estamos em uma situação difícil, se estamos aí afundando, é só clamar ao Senhor e Ele nos estende a mão. A palavra disse que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós por gemidos, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Louvado seja Deus por essa palavra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Então, receba essa palavra no seu coração. Jesus está olhando por você, Jesus está cuidando de você, Deus tem aí a sua multiforme sabedoria, A sua didática às vezes é o silêncio. Quando estamos passando por situações, não devemos murmurar, irmãos, porque a murmuração é um lugar escuro, você só anda em círculo e não chega em lugar nenhum. Mas Deus é a luz que clareia o nosso caminho, que nos dá sabedoria e nos dá discernimento, e nos diz hoje: espere em Deus.
Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai eterno, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu declaro, meu Deus, que a minha casa serve a Ti, que nós nos submetemos à Tua palavra, que nós nos submetemos, Senhor, a tudo aquilo que Tu tens deixado escrito como um manual para a vida, que é a Tua palavra, e nela nós nos submetemos. Estamos dispostos e comprometidos contigo, Senhor. Nos ensina a cada passo, a cada momento, a viver conforme a Tua vontade, em santidade, sendo separado para Ti, em nome de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos. E se você chegou até aqui, não perca tempo, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe e nos ajude a transmitir essa palavra de bom ânimo.